Você já imaginou um brinquedo inocente, desses que a gente abraça na cama, se transformar no maior pesadelo de uma cidade inteira? Não estamos falando de um filme de terror, nem de uma lenda urbana contada à beira da fogueira. Isso é a vida real e aconteceu em Hong Kong. Em 1999, a cidade foi virada de cabeça para baixo por um crime tão chocante, tão bizarro, que a polícia demorou para acreditar no que estava vendo. O centro de tudo, uma boneca da Hello Kitty. Mas não era só uma boneca qualquer. Era a evidência. Dentro dela, escondido de um jeito que você nunca imaginaria, estava o último vestígio de uma jovem mulher que simplesmente desapareceu. Seus gritos, seu medo, tudo silenciado e empacotado de uma forma que desafia a compreensão humana. Quem faria algo assim? E por quê? O que leva alguém a cometer uma atrocidade tão fria e calculista e depois usar um símbolo de inocência para esconder o horror? Prepare-se, porque a história que você está prestes a ouvir vai te deixar sem dormir. Vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre o mal. E acredite, o pior ainda nem começou a ser contado, então fica comigo que você não vai querer perder um segundo do que vem por aí. Hong Kong, 1999. Imagine uma cidade que nunca dorme. Um lugar onde a riqueza obscena e a pobreza extrema vivem separadas por apenas uma parede fina de concreto. De um lado, vitrines de luxo, bancos internacionais e a tecnologia mais avançada do mundo. Do outro, becos escuros, apartamentos minúsculos, conhecidos como gaiolas, e segredos que desaparecem na fumaça dos restaurantes de rua. Neste labirinto de 7 milhões de pessoas, o silêncio é uma moeda valiosa. Em Hong Kong, você aprende desde cedo a não olhar demais, a não perguntar demais e, principalmente, a não se meter nos assuntos dos outros. Se você ouvir um grito no apartamento ao lado, você aumenta o volume da televisão. Se alguém desaparece, você assume que essa pessoa fugiu de dívidas ou voltou para a China continental. A indiferença é o escudo de quem vive na selva de pedra. Mas em maio de 1999, essa indiferença foi quebrada. E não foi por uma investigação policial brilhante ou por uma denúncia anônima. O silêncio foi quebrado por algo que a mente racional tem dificuldade em aceitar. Foi quebrado por um fantasma. Na tarde de 24 de maio, a delegacia de polícia de Tsim Sha Tsui estava operando em seu ritmo normal. Burocracia, pequenos furtos, turistas perdidos, até que a porta se abriu e uma garota entrou. Vamos chamá-la de Ah Fong. Ela tinha apenas 13 anos de idade. Sua aparência assustou os oficiais de plantão. Ela estava pálida, tremia incontrolavelmente e tinha olheiras profundas, marcas de quem não dormia há semanas. Ela caminhou até o balcão. O policial esperava ouvir uma denúncia de roubo de celular ou uma briga familiar. Mas a garota se inclinou e sussurrou algo que fez o sangue de todos na sala gelar. Ela disse: "Ela não para de me seguir. A mulher sem cabeça. Ela aparece nos meus sonhos todas as noites. Ela está exigindo que eu conte a verdade ou ela nunca vai me deixar em paz." Em qualquer outra cidade, em qualquer outra situação, a polícia teria chamado um psiquiatra ou mandado a garota para casa. Histórias de fantasmas não são provas criminais. Mas havia algo no terror genuíno nos olhos de Ah Fong. Havia uma especificidade nos detalhes que ela começou a vomitar, como se estivesse se livrando de um veneno. Ela começou a falar sobre um apartamento na rua Granville, número 31. Ela falou sobre 3 homens. Ela falou sobre um mês inteiro de tortura medieval acontecendo bem no coração da cidade. E ela falou sobre uma boneca. Uma boneca gigante de pelúcia da Hello Kitty, com seu laço rosa e sorriso inocente, que estava sentada num canto da sala, servindo de túmulo para um segredo grotesco. Os policiais se entreolharam. Se apenas metade do que aquela menina de 13 anos estava dizendo fosse verdade, eles não estavam lidando com um crime comum.
Eles estavam prestes a descobrir um portal para o inferno. Bem-vindos ao Linha de Investigação. Hoje nós vamos entrar no apartamento 3B. Vamos dissecar o caso, que mudou para sempre a história criminal da Ásia e fez com que milhões de pessoas nunca mais conseguissem olhar para aquela boneca famosa da mesma maneira. Para entender como a crueldade humana pode chegar a tal ponto, precisamos, antes de tudo, entender o cenário. Estamos no final dos anos 90. Hong Kong havia sido devolvida do Reino Unido para a China há apenas 2 anos. Era um período de incerteza, de ansiedade social e de crise econômica. O local do nosso pesadelo é Tsim Sha Tsui, na península de Kowloon. Se você visitar essa área hoje, verá um paraíso de compras. A rua Granville é famosa por suas boutiques de moda, outlets de tênis e cosméticos. É um lugar movimentado, barulhento, cheio de vida e luzes de neon. Mas basta olhar para cima, acima das vitrines brilhantes, para ver a outra realidade. Prédios residenciais antigos, construídos décadas atrás, apertados, com corredores estreitos, fiação exposta e isolamento acústico inexistente. Era ali, no 3º andar do prédio número 31, que o mal havia montado seu quartel-general. E quem comandava esse lugar? Não era um gênio do crime, não era um chefão poderoso da máfia. Era um homem chamado Chan Man-lok. Chan tinha 34 anos na época. Ele era o que podemos chamar de wannabe de tríade. Ele queria ser um gangster respeitado, mas na realidade era um cafetão de baixo nível e um agiota mesquinho. Mas Chan tinha algo perigoso: carisma. Ele operava como um líder de seita. Ele reunia ao seu redor pessoas quebradas, viciados e jovens perdidos e se apresentava como Dailo, o grande irmão, o protetor. Juntos, esses 3 homens formavam uma tríade disfuncional, unida por 2 coisas: a lealdade cega a Chan e o vício devastador em ice. Precisamos falar sobre o ice, metanfetamina. Essa droga foi o combustível desse crime. Diferente da heroína, que deixa o usuário lento e sonolento, a metanfetamina é um estimulante brutal. Ela deixa o usuário acordado por dias a fio. Ela causa paranoia extrema, alucinações e uma sensação de onipotência. Mas o efeito mais perigoso do ice é o que ele faz com a empatia humana. Sobre o efeito constante da droga, a parte do cérebro que diz "isso é errado" ou "essa pessoa está sofrendo" simplesmente desliga. O sofrimento alheio torna-se irrelevante, ou pior, torna-se entretenimento. Foi nesse mundo tóxico que Fan Man-yi entrou. Fan Man-yi é o nome da nossa vítima. Ela tinha 23 anos. Muitas reportagens da época a reduziram a rótulos: garota de boate, viciada. Mas Fan Man-yi era, acima de tudo, uma mãe. Ela tinha um filho pequeno a quem amava desesperadamente, mas que lutava para sustentar em uma cidade caríssima. Fan trabalhava como anfitriã em clubes noturnos de Hong Kong. O trabalho consistia em beber com clientes, conversar, fazê-los gastar dinheiro. É uma profissão que opera na zona cinzenta da moralidade e da lei, e que frequentemente coloca essas mulheres em contato direto com membros de gangues. Fan era descrita como gentil, mas vulnerável. Ela confiava nas pessoas erradas. E a pior pessoa em quem ela confiou foi Chan Man-lok. Em algum momento de 1997, Fan precisava de dinheiro. Talvez para dívidas de jogo, talvez para o filho. A razão exata se perdeu no tempo. Ela conheceu Chan, que lhe emprestou dinheiro e começou a agenciar seus programas. A relação entre eles azedou por causa de um incidente banal. A história oficial conta que, em um momento de desespero, Fan teria furtado uma carteira. A carteira pertencia a Chan ou a um de seus clientes. Dentro dela havia cerca de $4.000 de Hong Kong. Na cotação da época, isso dava algo em torno de $500 americanos. Pense nisso. $500. Esse foi o preço inicial de uma vida humana. Chan Man-lok descobriu o furto.
E para um homem como ele, com um ego frágil e uma necessidade patológica de impor respeito, não era sobre o dinheiro, era sobre a audácia. Ela o havia desrespeitado. Ele decidiu cobrar a dívida. Mas na lógica distorcida do submundo, a dívida não era mais $4.000. Chen começou a aplicar juros diários, multas imaginárias, taxas de desrespeito. Em poucas semanas, ele disse a Fan que ela lhe devia $20.000. Depois, 100 mil. Era uma armadilha financeira clássica. Fan Mani tentou pagar. Ela trabalhou turnos dobrados. Ela entregava quase tudo o que ganhava para Chen. Mas era como tentar encher um balde furado. A dívida só crescia. Chen não queria o dinheiro. Ele queria a posse. Ele queria transformar Fan em sua propriedade, em seu brinquedo pessoal. No início de 1999, a situação atingiu o limite. Fan estava exausta. Ela tentou se afastar. Ela parou de atender as ligações. Ela tentou fugir da sombra de Chen. Foi o erro fatal. Chen Man-lok convocou seus 2 capangas, os 2 liangas, e eles decidiram que Fan precisava de uma lição definitiva. O plano não foi um sequestro cinematográfico com vans pretas e armas automáticas. Foi algo sujo, doméstico e covarde. Em 17 de março de 1999, eles atraíram Fan sob o pretexto de negociar um plano de pagamento final. Ou talvez tenham ido buscá-la onde ela estava se recuperando de um tratamento médico. Eles a levaram para o apartamento 31 da rua Grandview. E eu quero que você visualize esse lugar, porque passaremos a próxima hora dentro dessas paredes. O apartamento 3B ficava no 3º andar. Era um espaço pequeno, sufocante. As janelas estavam quase sempre cobertas com cortinas grossas ou papel, bloqueando a luz do sol e a visão dos vizinhos. O ar lá dentro era pesado, uma mistura de fumaça de cigarro barata, cheiro químico de metanfetamina sendo queimada e suor. A mobília era escassa. Colchões no chão, uma televisão, um console de videogame. E no canto da sala, observando tudo com seus olhos de botão preto, estava uma boneca gigante de pelúcia da Hello Kitty, em sua versão de sereia. Quando a porta se fechou atrás de Fan Manier, o som da fechadura girando foi o som do fim de sua liberdade. Ela olhou para os 3 homens. Chen, o líder, com seu olhar vidrado e sorriso cruel, e os 2 liangas, ansiosos para agradar o chefe e já sob o efeito da droga. Eles disseram a ela: "Você não sai daqui. O apartamento é seu mundo agora." O que se instalou ali, no número 31 da rua Grandview, não foi apenas um cativeiro, foi uma rotina doméstica doentia. Para entender o realismo desse horror, você precisa tirar da cabeça a ideia de filme de terror com monstros gritando o tempo todo. A realidade era muito mais perturbadora, porque era banal. Eles comiam macarrão instantâneo, eles jogavam videogame, eles dormiam. E nos intervalos dessas atividades normais, eles torturavam Fan Manier. A violência virou passatempo. O apartamento fedia. Uma mistura de fumaça de cigarro barata, o cheiro químico e ácido da metanfetamina queimada, ice, e o cheiro de corpos sujos em um espaço sem ventilação. As janelas estavam seladas. O tempo lá dentro era uma névoa contínua. Não havia dia, não havia noite, apenas os ciclos de euforia da droga e os ciclos de agressão. Sob o efeito do ice, os 3 homens ficavam acordados por dias. A droga causava uma hiperatividade maníaca. Eles riam alto, falavam rápido, criavam jogos sádicos. Fan Manier não era tratada como uma inimiga. Ela era tratada como um brinquedo quebrado. Quando eles ficavam entediados do videogame, eles se viravam para ela. Eles usavam o que tinham à mão: canos de metal, fios elétricos e isqueiros. Eles batiam nela e depois voltavam para o sofá para rir de um programa de TV, como se nada tivesse acontecido. Essa desconexão emocional é o verdadeiro terror da metanfetamina. A empatia humana foi quimicamente deletada de seus cérebros. Fan Manier,
Fraca e desnutrida, tentava se proteger nos cantos da sala, mas não havia onde se esconder em um apartamento minúsculo de Hong Kong. Os vizinhos, eles ouviam. O isolamento acústico nesses prédios antigos, Tong Lau, é péssimo. Vizinhos relataram depois terem ouvido batidas surdas, gritos abafados e sons de coisas caindo. Mas em Kowloon, a regra de ouro é o silêncio. Deve ser briga de casal, pensavam. Deve ser dívida de jogo. Ninguém chamou a polícia. A indiferença da cidade formou a grade invisível daquela prisão. E ali, no meio dessa sujeira, estava Ah Fong, a adolescente de 13 anos. Ela não era apenas uma testemunha passiva encolhida num canto. A realidade é mais feia. Ah Fong estava imersa naquela dinâmica de grupo. Ela via Chanman Lok como um deus. Ela queria pertencer àquele grupo. Em certos momentos, sob pressão ou para provar lealdade, ela também ria, ela também participava. A linha entre vítima e cúmplice se borrou naquele ambiente tóxico. Fan Mani aguentou isso por 30 dias. 30 dias vendo sua humanidade ser descascada. No final, ela mal conseguia ficar em pé. Sua consciência ia e vinha, e a última coisa que os olhos dela registraram naquele lugar, além dos rostos de seus algozes, foi aquela boneca, a Hello Kitty gigante. Uma sereia de pelúcia, colorida, macia, incongruente naquele cenário de pesadelo. Ela estava encostada na parede, observando a degradação humana com seu sorriso costurado e fixo. Fan Mani morreu em meados de abril de 1999. E quando ela morreu, os homens não sentiram remorso, eles sentiram incômodo. Agora temos um problema para limpar, eles pensaram. Foi nesse momento que a boneca deixou de ser decoração e se tornou parte do crime. Semanas depois, quando Ah Fong entrou na delegacia tremendo, ela não estava apenas com medo de fantasmas. Ela estava com medo da realidade do que ela tinha visto e do que ela sabia, que estava escondido dentro daquela pelúcia. No próximo episódio, nós vamos abrir a porta do apartamento 3B junto com a polícia forense. O cheiro que atingiu os oficiais quando eles entraram foi algo que eles jamais esqueceram. Vamos descobrir como a ciência forense conseguiu recuperar a identidade de uma vítima que foi literalmente apagada. 26 de maio de 1999. 2 dias depois que a jovem Ah Fong entrou na delegacia tremendo e falando sobre fantasmas, a polícia de Hong Kong decidiu agir. Não porque acreditassem em assombrações, mas porque a descrição da garota era específica demais. Ela não falou apenas de uma mulher morta, ela deu detalhes logísticos. Ela falou sobre o cheiro, ela falou sobre a rotina dos homens e, o mais perturbador, ela falou sobre o destino final da vítima. Uma equipe de detetives da Unidade de Crimes Graves de Kowloon West foi despachada para a rua Greenville, número 31. Eles subiram as escadas estreitas e sujas do prédio antigo. O edifício era um Tong Lau típico, sem elevador, corredores mal iluminados, cheio de vizinhos que viviam suas vidas a centímetros uns dos outros. Quando os detetives chegaram ao terceiro andar, pararam em frente à porta do apartamento 3B. Antes mesmo de baterem, eles notaram algo. Não era um som, era um cheiro. Mesmo através da porta de metal fechada, havia um odor adocicado, podre e químico. Era o cheiro inconfundível de decomposição, mascarado por litros de desinfetante barato e perfume. Para um detetive veterano, esse é o cheiro de uma cena de crime que alguém tentou desesperadamente limpar. Eles bateram. Ninguém respondeu. Eles arrombaram a porta. O que os policiais encontraram ao entrar no apartamento 3B não foi um cenário de caos sangrento, como em um filme slasher. Foi algo mais inquietante. O apartamento estava bagunçado, sim, mas parecia estranhamente doméstico. Havia restos de comida, havia roupas espalhadas, o videogame ainda estava conectado à TV. Parecia um lugar onde adolescentes moravam. Mas o cheiro lá dentro era insuportável. Era um ataque físico aos sentidos. Os policiais começaram a vasculhar o local. Eles abriram a geladeira. O que encontraram lá dentro não pode ser descrito em detalhes gráficos sem revirar o estômago. Mas digamos apenas que,
confirmou o pior pesadelo da equipe. Havia sacolas plásticas e, dentro delas, evidências biológicas de que um ser humano havia sido sistematicamente desmontado naquele local. Mas faltava algo. Faltava a identificação. Faltava a parte mais crucial para provar quem era a vítima. A Fong, a testemunha, havia dito algo muito específico sobre a cabeça da vítima. Ela disse: "Está na boneca, a sereia." Os policiais olharam para o canto da sala. Jogada perto de um amontoado de lixo estava a boneca gigante da Hello Kitty. Era a versão sereia, com a cauda azul e o laço rosa característico. Ela parecia velha, suja, manchada. Mas estava inteira. Um dos detetives se aproximou. Ao tocar na boneca, ele percebeu algo errado. Ela estava pesada, muito mais pesada do que Telúcia deveria ser. E havia algo duro dentro do enchimento macio. Havia também manchas escuras que haviam vazado através do tecido rosa. Manchas que secaram e endureceram com o tempo. Com luvas cirúrgicas, os peritos forenses fizeram uma incisão na costura da boneca. Eles abriram o tecido. O que rolou para fora do enchimento de algodão chocou até os oficiais mais endurecidos de Hong Kong. Lá dentro, escondido como um segredo grotesco, estava o crânio de uma mulher. Ele havia sido fervido. Estava limpo de carne, quase polido, exceto pelos dentes. Os assassinos usaram a boneca mais inocente do mundo como um caixão improvisado para esconder a prova final do seu crime. Aquele momento, naquela sala abafada em Kowloon, definiu o caso. A imagem mental daquela boneca sorridente guardando restos humanos tornou-se o símbolo do mal absoluto na cultura pop asiática. Mas a descoberta do crânio foi apenas o começo da investigação forense. O que a polícia descobriu a seguir, ao analisar a cozinha e o encanamento, revelou o nível de frieza industrial de Chan Man-lok e seus seguidores. O que aconteceu com o resto de Fan Man-yi? A resposta estava na cozinha. Os policiais encontraram grandes panelas de aço. Encontraram fogareiros a gás. A reconstrução forense revelou um processo de eliminação que durou dias. Após a morte de Fan Man-yi, que ocorreu provavelmente em meados de abril, após um mês de tortura, os 3 homens não entraram em pânico. Eles não fugiram. Eles decidiram apagar o corpo. Sob o efeito contínuo de metanfetamina que os deixava com energia e foco maníaco, eles levaram o corpo para a banheira. Eles desmembraram a vítima com serras e facas. E então eles começaram a cozinhar. Eles ferveram as partes do corpo em grandes panelas de sopa. O objetivo era separar a carne do osso, para que a carne pudesse ser dissolvida ou descartada. Facilmente pelo vaso sanitário e pelo lixo comum, misturada com restos de comida para enganar os lixeiros. Imagine a cena. O cheiro de carne cozida misturado com o cheiro químico da droga. E enquanto as panelas ferviam no fogão, eles continuavam vivendo no apartamento. Eles comiam macarrone instantâneo naquela mesma cozinha. Eles jogavam videogame na sala ao lado. Essa desconexão, essa capacidade de conviver com o horror absoluto como se fosse uma tarefa doméstica chata, é o que torna esse caso único. Eles trataram o descarte de um ser humano como quem limpa um peixe ou descarta entulho. Os ossos maiores, que não podiam ser descartados pelo encanamento, foram colocados em sacos de lixo e jogados em latas de lixo comunitárias espalhadas pelo bairro, misturados com lixo de restaurantes. Eles nunca foram recuperados. Acabaram em algum aterro sanitário de Hong Kong, perdidos para sempre. Apenas o crânio foi mantido. Por quê? Psicólogos criminais debatem isso até hoje. Troféu? Preguiça? Ou talvez, como sugerem algumas teorias ligadas às superstições das tríades,
eles tivessem medo de descartar a cabeça e serem assombrados pelo espírito da vítima. Então tentaram prendê-la dentro da boneca. Se foi isso, a ironia é que foi justamente o assombro que levou a polícia até eles. A equipe forense teve um trabalho hercúleo. O apartamento estava limpo superficialmente, mas quimicamente sujo. Eles precisavam provar que aquele crânio era de Fan Manier. Lembre-se, estamos em 1999. O DNA já existia, mas extrair DNA de um osso que foi fervido por horas é extremamente difícil. O calor destrói a estrutura genética. Mas Fan Manier deixou uma pista: um único dente. Os peritos encontraram um dente no crânio que ainda continha polpa viável. Através desse dente, eles conseguiram cruzar o DNA com o filho de Fan Manier. O resultado foi positivo. A vítima sem nome, a mulher sem cabeça dos pesadelos de Afong, tinha sua identidade devolvida. A caçada aos monstros começou imediatamente. A polícia sabia quem procurar. Afong havia dado os nomes, os apelidos e os locais que eles frequentavam. Chan Man Lok, o líder. Liang Shen Cho, o capanga mais velho. Liang Wei Lun, o mais jovem. Eles não tinham fugido do país. Eles ainda estavam em Hong Kong, vivendo suas vidas mesquinhas, achando que tinham cometido o crime perfeito. Eles acreditavam que, sem um corpo, não haveria crime. Mas eles esqueceram o fator humano. Eles esqueceram que Afong, a garota que eles corromperam e forçaram a assistir tudo, tinha uma consciência, ou pelo menos pesadelos fortes o suficiente para fazê-la falar. As prisões aconteceram rapidamente. Quando foram capturados, a atitude deles foi de total indiferença. Não houve choro, não houve arrependimento. Chan Man Lok, o líder, manteve sua postura arrogante. Ele olhava para os detetives com desprezo. Para ele, Fan Manier era apenas uma viciada que lhe devia dinheiro. Na mente distorcida dele, ela mereceu o que aconteceu por ter quebrado as regras. O julgamento que se seguiria seria um circo de horrores. A promotoria tinha um desafio: como condenar alguém por assassinato quando a causa da morte não pode ser determinada? Como não havia corpo, apenas o crânio e alguns restos, o médico legista não podia dizer exatamente o que matou Fan Manier. Foi um golpe na cabeça? Foi estrangulamento? Foi overdose forçada? Ou ela simplesmente morreu de exaustão e dor após um mês de tortura? Sem a causa da morte, a defesa tentaria argumentar que ela morreu de causas naturais ou overdose acidental, e que os homens apenas se livraram do corpo em pânico. Eles tentariam escapar da acusação de homicídio doloso, intencional, para pegar apenas a pena por violação de cadáver, que é muito mais leve. Para garantir que esses homens nunca mais vissem a luz do dia, a promotoria precisaria da testemunha estrela. Eles precisariam colocar Afong no banco das testemunhas. Uma adolescente de 13 anos teria que olhar nos olhos dos homens que a aterrorizaram e descrever, dia após dia, o mês do inferno. No tribunal, os detalhes que surgiriam fariam o júri chorar e a imprensa de Hong Kong chamar os réus de demônios. Ficou revelado que eles a obrigavam a beber óleo fervente, que eles queimavam os pés dela para que ela não pudesse andar, que eles a penduravam no teto por horas, usando-a como saco de pancadas, enquanto riam. Era a banalidade do mal exposta em sua forma mais crua. Não havia grande motivo, não havia plano mestre. Havia apenas crueldade, drogas e a total falta de valor pela vida humana. No próximo e último episódio, nós vamos para o tribunal. Vamos ouvir o veredito final que fez história em Hong Kong e vamos discutir o legado desse caso. O apartamento na rua Granville foi demolido ou ainda está lá? O que aconteceu com Afong? E por que, até hoje, moradores daquela rua dizem ouvir o choro de uma mulher durante a noite? A justiça foi feita, mas as cicatrizes deixadas pelo caso Hello Kitty nunca cicatrizaram. Outubro de 2000. O Tribunal de Primeira Instância de Hong Kong abriu suas portas para o julgamento mais aguardado e temido da década. No banco dos réus,
sentavam-se os 3 homens responsáveis pelo mês de inferno na rua Granville. Chan Men-lok, o líder manipulador, Leong Shin-cho, o capanga leal, e Leung Wei-lan, o mais jovem do trio. Eles entraram no tribunal de cabeça erguida. Não havia lágrimas, não havia cabeças baixas de vergonha. Havia apenas uma frieza que perturbou até os jornalistas mais experientes que cobriam o caso. A estratégia da defesa era cruel e simples. Sem corpo, sem crime de homicídio. Como a equipe forense não conseguiu determinar a causa exata da morte de Fan Man-yi, porque restava apenas o crânio e fragmentos, os advogados de defesa argumentaram que ela poderia ter morrido de overdose acidental. Eles pintaram a vítima como uma viciada que exagerou na dose e alegaram que os 3 homens apenas entraram em pânico e se livraram do corpo ilegalmente. Era uma aposta arriscada para tentar escapar da prisão perpétua por assassinato e pegar uma pena menor por homicídio culposo ou apenas violação de cadáver. Para derrubar essa narrativa, a promotoria chamou sua testemunha-chave, a jovem Ah Fong. A identidade dela foi protegida. Ela depôs sob imunidade, um acordo polêmico que a livrou de qualquer punição por sua participação em troca de contar a verdade. O júri ouviu, em silêncio absoluto, enquanto uma adolescente descrevia cenas que pareciam saídas de um filme de terror medieval. Ela contou sobre o óleo fervente, sobre o derretimento de plástico na pele da vítima, sobre como eles riam enquanto Fan gritava. O depoimento dela destruiu a imagem de acidente. Aquilo não foi uma overdose, foi um massacre lento, deliberado e sádico. No entanto, em 6 de dezembro de 2000, quando o júri voltou com o veredito, Hong Kong prendeu a respiração e depois gritou de raiva. O júri decidiu que os 3 homens não eram culpados de assassinato. Eles foram considerados culpados de homicídio culposo, quando se mata sem a intenção direta de matar. O argumento técnico foi que, devido ao estado dos restos mortais, não se podia provar além de qualquer dúvida razoável que a intenção final era a morte, e não apenas a tortura. A população ficou indignada. Como torturar alguém por 30 dias não configura a intenção de matar. Mas o juiz Peter Newton, que presidia o caso, não estava disposto a deixar esses monstros saírem facilmente. Ele usou o poder máximo que a lei lhe permitia para a acusação de homicídio culposo em uma sentença que entrou para a história jurídica da Ásia. O juiz Newton olhou nos olhos dos 3 réus e disse: "Nunca, em Hong Kong, um tribunal ouviu falar de tamanha crueldade, depravação, insensibilidade, brutalidade e violência. A sociedade tem o direito de ser protegida de pessoas como vocês." Ele os sentenciou à prisão perpétua com uma recomendação especial de que não houvesse revisão de pena pelos próximos 20 anos. Foi uma das sentenças mais duras já dadas para homicídio culposo na história da região. O juiz garantiu que, tecnicidade ou não, eles apodreceriam na cadeia. Mas a história não acabou com o martelo do juiz. O mal que foi gerado no apartamento 3B da rua Granville não desapareceu. Ele impregnou as paredes. Nos anos seguintes ao crime, o prédio número 31 tornou-se um local de peregrinação macabra e medo. Ninguém queria morar lá. Os apartamentos ficaram vazios. As lojas no térreo, antes movimentadas, começaram a falir. Vizinhos relatavam ouvir o choro de uma mulher vindo do 3º andar durante a noite. Câmeras de segurança de lojas próximas, supostamente, capturavam vultos femininos parados na entrada do prédio de madrugada. A reputação de prédio assombrado tornou-se tão forte que o proprietário não teve escolha. Em 2012, o prédio inteiro foi demolido. Hoje, no lugar onde Fan Man-yi sofreu seu calvário, existe um hotel moderno.
Turistas se hospedam lá todos os dias, dormindo sobre o mesmo solo, sem fazer ideia do horror que aconteceu exatamente onde suas camas estão posicionadas. E o que aconteceu com os assassinos? Aqui está a atualização mais perturbadora para encerrar essa investigação. Chan Man-lok e Leong Wei-long continuam presos cumprindo suas sentenças de vida. Mas o terceiro homem, Leong Shin-cho, recorreu da sentença. Em um novo julgamento, sua pena foi reduzida para 18 anos. Ele foi libertado em 2011. Você pode pensar, ele pagou sua dívida, talvez tenha se reformado. Infelizmente, a psicologia forense nos diz que certos tipos de predadores... Em agosto de 2022, sim, recentemente, Leng Xing-cho voltou às manchetes. Ele foi preso novamente, desta vez por abusar sexualmente de uma menina de 10 anos de idade. O monstro que ajudou a destruir Fan Man-yi em 1999 foi solto, apenas para destruir outra vida décadas depois. Isso levanta a questão dolorosa. Existe reabilitação para quem cruza certas linhas da humanidade? O caso Hello Kitty permanece como uma cicatriz aberta na memória de Hong Kong. Ele nos lembra que o mal não precisa de um motivo grandioso. Ele pode nascer de uma dívida pequena, de um vício em drogas e da indiferença de uma cidade grande. Fan Man-yi foi esquecida pelo mundo enquanto estava viva, mas sua morte garantiu que ninguém jamais se esqueça do seu nome. Quanto à boneca, a imagem da Hello Kitty sereia, que deveria ser um símbolo de inocência infantil, foi irremediavelmente manchada. Para toda uma geração em Hong Kong, ela não é um brinquedo, ela é um túmulo. Este foi o Linha de Investigação. Se você teve coragem de acompanhar essa história até o fim, deixe seu like e inscreva-se no canal. Nós mergulhamos na escuridão para que a verdade venha à luz. Eu vejo você na próxima investigação.